Capítulo 8 do livro Encontrando Anjos, com Jeremy Nelson. Subtítulo: Posicione-se para encontros. Se realmente entendermos que a intimidade e a obediência trazem o céu à terra, estou dizendo a você que coisas acontecerão. Deus pode até dar a você autoridade sobre o clima. Já vimos momentos em que Deus nos deu autoridade sobre os elementos naturais. E é sempre porque agimos em fé e obediência. Há alguns anos, o furacão Ike começou a devastar o Golfo do México. Estávamos programando para falar em uma conferência em Austin e a previsão do tempo informou que o olho de Ike deveria atingir Austin durante nossas reuniões de sexta-feira. Foi uma época séria para Austin. As pessoas estavam fazendo as malas e evacuando. Quando Ike começou a ficar furioso, o pastor ligou para perguntar se eu achava que deveríamos ou não prosseguir com as reuniões. Eu disse a ele que oraria e voltaria imediatamente para ele a ligação. Enquanto orava, senti o Espírito Santo dizer: vá e ficará tudo bem. Liguei para o pastor e disse-lhe para não cancelar o evento. Estávamos indo apesar do que os meteorologistas disseram. Por isso, voamos para Austin em uma quinta-feira à noite e fomos direto para a igreja orar antes do início das reuniões. Enquanto orávamos, tive uma visão aberta de ventos de 90 milhas por hora sendo liberados do céu e soprando o furacão Ike para o leste. Senti o Espírito Santo me inspirar a decretar que isso acontecesse na frente dos pastores. Orei e decretei que Deus liberaria os ventos do céu e os anjos de Deus para empurrar Ike para o leste. Naquela noite, quando todos fomos para a cama, o vento de 145 km por hora veio do nada e empurrou Ike para o leste. Até Galveston, Texas, nós nem mesmo fomos atingidos por uma gota de chuva em Austin. Pudemos fazer as reuniões e tudo correu bem naquele fim de semana, exceto pelo fato de que tínhamos uma multidão muito pequena porque a maioria das pessoas havia evacuado a cidade. Por termos aprendido a ver no Espírito e a ser obedientes a Deus, esse grande milagre aconteceu. Aconteceu quando proclamamos a palavra do Senhor para o furacão Ike, e Ike respondeu. Eu acredito que os anjos do céu foram soltos para trazer os ventos enquanto falávamos a palavra do Senhor, enquanto nós movíamos em fé e obediência ao que Deus estava dizendo para fazer. Deus quer nos ensinar como nos posicionar para ter encontros com Ele, para que possamos andar neste tipo de autoridade. Posicionarmos significa que gastamos tempo desenvolvendo relacionamento com Deus, aprendendo a ouvir sua voz e desfrutar de sua presença. Fora dessa posição de relacionamento e intimidade, ganhamos autoridade, até mesmo sobre os padrões naturais do clima. Fora de nossa posição de relacionamento, o céu e a terra respondem, liberando os anjos de Deus para realizar milagres enquanto decretamos o que ouvimos o Pai dizer. Uma das maneiras mais poderosas de fazer isso é abrindo nossos olhos espirituais para que possamos ver o que Ele está fazendo no Espírito. Subtítulo: Como se posicionar para encontros. Deus quer abrir seus olhos para ver no Espírito, para que você possa se associar a Ele para ver o céu invadir a terra. Ele quer abrir seus olhos para visões, sonhos e até visitas angelicais para que você possa decretar o que vê
e mudar as circunstâncias da vida das pessoas, ou mesmo o destino da cidade ou nação em que vive. O apóstolo Paulo é um dos melhores exemplos de homens que teve encontros poderosos com Deus. Acredito que podemos aprender como nos envolver nesses encontros olhando para o exemplo de sua vida, ministério e escritos. Paulo era tão diferente de todos os outros apóstolos. Ele deixou de ser o maior inimigo e ameaça para a igreja primitiva, para o apóstolo mais poderoso sobre a igreja primitiva. Mesmo que Paulo não tenha viajado um só dia com Jesus, Paulo realizou mais do que qualquer um dos outros apóstolos que viajaram com ele. Ele acabou plantando mais igreja, levando mais pessoas à salvação e escrevendo mais do Novo Testamento do que qualquer um dos outros. O que tornou o testemunho de Paulo diferente foi que Deus o ensinou, abrindo seus olhos espirituais e conduzindo-o por meio das visitações angelicais, sonhos, visões e revelação nas costas do deserto, longe de todos os outros. Ver Gálatas 1, do 11 ao 12. Paulo era o apóstolo de nova geração, que foi ensinado pelo próprio Deus. Paulo foi totalmente conduzido por encontros sobrenaturais dados por Deus e teve um dos ministérios proféticos mais poderosos do Novo Testamento. Em Efésios 1, do 15 ao 19, Paulo até ensinou sobre como Deus queria abrir os olhos do nosso espírito, quando orou para que Deus Pai desse ao povo daquela igreja um espírito de sabedoria e revelação do conhecimento dele. Ele também orou para que os olhos de seu entendimento seriam abertos para que eles pudessem ver o mundo espiritual. Acredito que este ensino nos dá a compreensão de como nos posicionar para receber a visão espiritual. Vamos dar uma olhada mais de perto em Efésios 1, do 15 ao 18. Portanto, também eu, depois de ouvir da tua fé no Senhor Jesus e do teu amor por todos os santos, não cesso de dar graças por ti, fazendo menção de ti nas minhas orações, que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de glória, possa dar a você o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele. Os olhos de seu entendimento sendo iluminados, para que você possa saber qual é a esperança do seu chamado, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. A primeira coisa que quero salientar sobre o espírito de sabedoria e revelação é que Deus deseja ungir você para que você possa conhecê-lo melhor. Em Efésios 1,17, Paulo ora para que o Pai da glória dê à igreja, você e eu, o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele. Veja, é tudo sobre conhecê-lo. A razão número 1 pela qual Deus deseja abrir seus olhos no espírito e dar a você um espírito de sabedoria e revelação é encorajar um relacionamento mais profundo. A palavra grega para conhecimento no texto acima significa saber o conhecimento preciso e correto de quem é Deus. Veja, Deus Pai está levantando um reino de filhos e filhas que conhecerão seu Pai no céu e, a partir desse lugar de autoridade relacional, eles administrarão seu reino na terra. Em segundo lugar, Deus deseja abrir seus olhos para ver no Espírito com o propósito de revelar a você seu chamado e destino, bem como seus planos futuros para os propósitos de seu reino na terra. Nessa escritura, Paulo está orando
para que os olhos do nosso entendimento fossem iluminados, para que conhecêssemos a esperança do chamado de Jesus e sua herança nos santos. Veja, quando nós, como igreja, começamos a ver o chamado de Jesus e o propósito para o qual ele veio, começamos a entender nosso chamado e o propósito para o qual estamos aqui. No grego, essa frase, para ter os olhos do entendimento sendo iluminados, significa ter os olhos de nossos corações inundados pela luz reveladora. Quando você começa a entrar em contato com o espírito de sabedoria e revelação, e os olhos do seu coração começam a se inundar de luz reveladora, você começa a ter encontros angelicais, bem como sonhos, visões e outras experiências sobrenaturais com Deus. Essas experiências reveladoras são dadas para revelar a você os planos de Deus na terra. Deus enviou Jesus como modelo para nós sabermos como devemos andar como filhos e filhas do Deus Altíssimo. Jesus nunca fez nada a menos que primeiro visse o que seu Pai Celestial estava fazendo. Ver João 5:19. Deus claramente quer que vejamos e entendamos o chamado de Jesus, para que quando o fizermos, saberemos quem somos. E quando pudermos ver claramente o que nosso Papa está fazendo, poderemos fazer grandes proezas por ele. Depois que Deus começou a abrir essa revelação para mim, comecei a tornar pessoal essa parte da Escritura, aplicando-a a mim mesmo em oração. Eu acredito que há poder na oração das Escrituras. Precisamos começar a orar Efésios 1, do 15 ao 18, sobre nós mesmos. Eu apenas comecei a orar aquela Escritura e colocar meu nome nela, orando algo assim: Senhor, estou pedindo que me dê um espírito de sabedoria. Dê-me um espírito de sabedoria e revelação no conhecimento seu. Abra minha visão e ilumine os olhos do meu coração. Deus, para que eu conheça o seu chamado em minha vida, para que eu possa conhecer a herança que você tem para o seu filho e para mim. Comecei a orar isso todas as noites antes de dormir. E você sabe o que aconteceu? Comecei a ter sonhos, visões e encontros com Deus. Não era uma coisa religiosa repetitiva para mim. Como orar a mesma coisa indefinidamente. Eu quis dizer isso de todo o meu coração quando orei isso a Deus. O que eu realmente estava dizendo era: Deus, eu realmente quero conhecê-lo. Orar a palavra de sua promessa significa que precisamos entender a palavra. Uma das melhores coisas que podemos fazer para melhorar nossa visão espiritual é ler a palavra. A palavra de Deus trará uma transmissão ou estrutura para que você possa ver. Eu encorajo você a ler Apocalipse, capítulos 4 e 5, uma e outra vez. E peça a Deus para abrir seus sentidos de visão e liberar para você o espírito de sabedoria e revelação. E observe o que acontece. Quando comecei a realmente ver os anjos no espírito, o Senhor me desafiou a ler a palavra. Deus ficava me dizendo: filho, se você quer ver os anjos, então estude sobre os anjos na Bíblia. Então comecei a pesquisar todas as histórias sobre o reino angelical que pude encontrar no livro. Comecei a perceber que algumas partes das escrituras continham muitas descrições da aparência dos anjos e comecei a aprender pela palavra de Deus quais eram suas funções. Quando Deus começa a lhe mostrar coisas no espírito, é sempre com um propósito. Eu acredito que Deus quer abrir seus olhos para que Ele possa mostrar qual é o plano de jogo dele para a sua vida e ministério. Frequentemente, em nossas reuniões de cura, verei os seres angelicais entrarem nas reuniões como raios de luz.
Normalmente, quando vejo esses seres, peço a Deus palavra de conhecimento para a cura. E então, peço às pessoas para que se levantem. E normalmente, elas estão localizadas exatamente nos pontos onde vejo os feixes de luz. Na maioria das vezes, as pessoas são curadas. Deus deseja que estejamos cientes do que Ele deseja fazer em uma cidade, estado, região ou residência. Às vezes, Ele nos dá uma orientação simples por meio de um sonho ou visão para fazer um decreto ou orar sobre essa direção. E os resultados são enormes quando seguimos até o fim. A obediência manifesta o reino. Deus vai levantar uma geração que se move em obediência, assim como Elias, para fazer o mesmo para a glória de Deus. Elias andou com autoridade e poder que foram demonstrados até mesmo sobre os elementos naturais da terra. Quando profetizou ao rei Acabe que não haveria chuva, exceto por sua palavra. Deus está restaurando a verdadeira autoridade profética para a sua igreja, para que quando falarmos a palavra de Deus, ela se cumprirá. Subtítulo: A confiança aumenta quando você vê os anjos. Outra razão pela qual Deus deseja abrir seus sentidos de visão é porque Ele deseja aumentar sua confiança nele. Algo acontece quando você sabe quem é por você e não contra você. Já participei de muitas reuniões em nações do terceiro mundo, onde não é seguro pregar o evangelho. Já passamos por zonas de guerra e lugares onde é ilegal pregar. Lugares onde pessoas são mortas diariamente. Recentemente, estivemos em uma cidade muito perigosa no Peru para conduzir uma cruzada evangelística. Nosso contato com o anfitrião chamou minha atenção para o quão perigoso era para nós estar naquele lugar pregando. Eles me disseram que nossa cruzada foi armada bem no meio de uma área que era conhecida como uma das áreas de gangues mais violentas do Peru. Eles nos disseram para mantermos uma boa vigilância sobre nossa equipe como medida de segurança. Enquanto a adoração acontecia, Deus abriu meu sentido espiritual de visão e eu vi um enorme anjo de pura luz branca, do tamanho de um prédio de 2 andares, a aparecer logo acima da plataforma. De repente, fiquei cheio de ousadia, porque sabia que Deus estava me mostrando que eu não precisava me preocupar com nada. O céu estava me apoiando. Enquanto Deus falava isso comigo, levantei-me e falei com ousadia e poder sobrenaturais. Muitos entregaram suas vidas a Jesus naquela noite, e muitos milagres radicais aconteceram. Subtítulo: O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Outra chave para ter experiências espirituais é entrar na presença de outras pessoas que experimentaram encontros sobrenaturais com Deus. Lembro-me, no início da minha caminhada com o Senhor, tive um encontro que mudou tudo para mim. Na época, eu morava em Abbotsford, British Columbia, e andava com um amigo que tinha muito mais experiência com o sobrenatural do que eu. Nesse ponto de minha vida, eu não tinha nenhum encontro angelical e estava desesperado para encontrar Deus. Então, orei para que os dons sobrenaturais do Espírito de Deus fossem ativados em minha vida diariamente. Meu amigo me contou a história de uma ocasião em que um anjo deu um presente a ele. Quando o anjo apareceu, o anjo estava segurando algo em suas mãos. Então o anjo caminhou até ele e o enfiou em sua barriga. Posteriormente, o Espírito Santo revelou que um dom de revelação foi concedido a meu amigo naquele dia. Com certeza, meu amigo começou a ter experiências visionárias com Deus. Depois de me contar sobre esse encontro, ele passou a profetizar sobre mim, sobre como Deus queria me encontrar, como fez com ele.
Ele me disse para esperar um encontro em breve. Então eu fui para casa e estava super animado para pressionar o Senhor. Naquela noite comecei a pressionar por meio da adoração e oração, mas nada realmente significativo aconteceu. No dia seguinte, por volta das 6:30 da manhã, me levantei para orar novamente. Comecei a orar em línguas e em poucos minutos caí em transe e tive um encontro com o Senhor. Tudo ficou em branco, mas de repente eu podia sentir um anjo na sala. Então senti uma mão entrar em minha barriga e a presença de Deus foi avassaladora. Saí do transe e comecei a perguntar a Deus sobre o significado da experiência. O Senhor me disse que havia acabado de enviar um anjo para me conceder o dom de ver no Espírito. Eu estava animado, assim como meu amigo havia profetizado. Eu tive um encontro com o anjo e Deus me deu um dom de revelação também. Precisamos nos cercar de pessoas cheias de fé, que vivem diariamente no sobrenatural. Precisamos aprender a valorizar os testemunhos sobrenaturais que ouvimos de pessoas para que possamos entrar no mesmo tipo de encontro em que elas estão caminhando. Se você não consegue encontrar pessoas que estão se movendo e vivendo no sobrenatural em sua igreja, vila ou cidade, então obtenha alguns livros e ensinamentos de outras pessoas que estão se movendo no sobrenatural. Você pode encontrar esse princípio em Apocalipse 1:9. Esta escritura diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Isso significa que quando falamos sobre o sobrenatural, nós realmente o ativamos em nossas vidas e nas vidas das pessoas ao nosso redor. Você pode ver isso em ação na vida e ministério de Jesus, quando ele transfere a unção para seus discípulos. Conforme eles saem com ele, eles começam a ser ativados no sobrenatural. Às vezes, a unção de Deus é mais captada do que ensinada. Se você pode pegar um resfriado de alguém que está doente, quanto mais você poderia pegar a unção de alguém que está em chamas por Deus? Os discípulos de Jesus o seguiram e os viram fazer as coisas e acabaram fazendo milagres por conta própria. Quando ouvi o testemunho sobre o encontro angelical de meu amigo, o Espírito de Deus usou esse testemunho para me ativar em meus próprios encontros. Vimos isso acontecer com centenas de pessoas que compareceram às nossas reuniões. Não é incomum recebermos vários e-mails depois de falarmos em uma cidade ou nação onde as pessoas nos informaram que foram ativadas para o reino dos videntes depois de nos ouvir falar sobre os anjos. Lembro-me de um testemunho específico do filho de um pastor que era da Costa do Ouro, na Austrália. Este jovem nunca tinha visto no espírito. Um de seus maiores desejos era ter visões e ver os anjos do céu. Quando ele soube que íamos falar em sua igreja, ele fez questão de vir para a reunião com expectativa em seu coração, acreditando que seria ativado no reino dos videntes. Minha mensagem para a sua igreja foi sobre o fogo de Deus. Até contei um testemunho específico sobre a ocasião em que um anjo de fogo me visitou. Ao contar o testemunho de meu encontro angelical, Deus abriu os olhos espirituais do filho do pastor e pela primeira vez ele viu os anjos do céu. O jovem de repente não viu um, mas 5 anjos de fogo parados atrás de mim enquanto eu ministrava. Jamais esquecerei sua empolgação quando me encontrou nos fundos da igreja após a reunião. Com muito entusiasmo, ele me disse que, enquanto eu falava sobre ver o anjo de fogo, ele pediu a Deus que abrisse seus olhos. E aconteceu. Ele entrou na fé por causa do testemunho e estrondo. Seus olhos se abriram. A chave para a ativação deste homem
era que ele esperasse ser ativado e então pedir a Deus que meu testemunho também se tornasse o seu testemunho. Essa chave lançou o jovem a um presente visionário próprio. Subtítulo: Como Deus fala comigo. Deus fala comigo através da voz mansa e delicada, mais do que fala comigo através de anjos e visões e sonhos sobrenaturais. Ele fala comigo por meio de sua palavra e de seu espírito. Estarei apenas esperando no Senhor antes de uma reunião, e ele fala baixinho. Frequentemente, oro em línguas ou me sento com os olhos fechados. E para ser honesto, na maioria das vezes, eu nunca busco nada angelical. Eu simplesmente adoro a Jesus. Eu te digo, eu sou totalmente voltado para a presença de Deus. Então, vou começar meu tempo de oração apenas dizendo: Espírito Santo, eu te amo. Eu quero estar com você. E no meio de mim estar com você, estou disponível para você agora. Se você quiser me mostrar algo, se você quiser falar comigo, estou aqui. E eu adoro e te louvo. Acho que quando me posiciono de maneira simples, com adoração e louvor, esse lugar em sua presença abre revelações e encontros. Lembre-se de que nem sempre precisa haver uma experiência em que algo acontece. Na maioria das vezes, não tenho encontros dramáticos como os que descrevi acima. No entanto, encontros significativos de avanço durante as reuniões sempre começam com oração. A Bíblia revela tantas maneiras diferentes pelas quais Deus fala com seus filhos. Seja através de um conhecimento silencioso em sua mente e coração, ou através de uma palavra profética, ou encontros angelicais. É sempre com o mesmo propósito: liberar os propósitos, planos e buscas de Deus Pai. João 10 é um capítulo maravilhoso que nos assegura que somos de Cristo e que Ele nos ouve. João 10, do 14 ao 15 diz: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e sou conhecido pelas minhas. Assim como o Pai me conhece, eu também conheço o meu Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Mais adiante, nos versículos 27 e 28, Cristo nos garante dizendo: Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou a eles vida eterna e eles nunca perecerão. Ninguém os arrebatará da minha mão. Nova Versão Internacional. É maravilhoso saber que Jesus ouve nossa voz quando falamos com Ele e que podemos ouvir a sua voz também. Os anjos são mensageiros do céu. Então, eles trazem os propósitos, planos e busca de Deus para serem liberados na terra. Muitas vezes, quando ministro em uma cidade ou nação, Deus me dá um encontro ou visão angelical para me mostrar o avanço específico que Ele deseja trazer para aquela região ou grupo específico de pessoas. Deus faz isso para me revelar o que Ele deseja liberar para que eu possa pregar sobre isso. Por exemplo, se eu estiver em um encontro angelical e o anjo me disser que Deus está trazendo liberdade, pregarei sobre onde estiver o Espírito do Senhor, haverá liberdade. Ver 2 Coríntios 3,17. Ao me preparar para a mensagem, analiso a Bíblia e descubro tudo sobre como Jesus libertou os cativos e abriu as portas das prisões. Para mim, a palavra e o Espírito andam de mãos dadas. Se você tem muito sem o outro, você está desequilibrado. Muito Espírito e palavra insuficiente e você está simplesmente instável. Muita palavra e pouco Espírito e há legalismo sem poder para isso.
Eu acredito que tem que haver equilíbrio entre espírito e palavra. E tenho sido tão abençoado pela maneira como Deus faz isso comigo. Ele me dá encontros espirituais, isso é, Ele me guia pelo Espírito. Eu prego sobre isso a partir da palavra e vemos avanços significativos. Subtítulo: Como posso saber se vi um anjo de verdade? Uma das perguntas mais frequentes que recebo sobre o reino angélico tem a ver com a aparência dos anjos. Essa é uma boa pergunta. Uma coisa é certa: não são bebezinhos gordos cavalgando nas nuvens com harpas, arcos e flechas. Eu vi muitos tipos diferentes de anjos. Anjos grandes, anjos pequenos, anjos de cores diferentes, anjos de aparência masculinas, anjo de aparência feminina, anjo com asas e anjos sem asas. O céu está cheio de seres criativos. Deus criou muitos anjos e nenhum deles se parece. Assim como somos criados individualmente e de maneira única, os anjos de Deus também o são. Outras vezes, não vi a figura de um anjo, mas os anjos apareceram como flashes de luz. Na maioria das vezes, porém, os anjos que vejo se encaixam nas descrições sobre as quais você lê na Bíblia. Você pode descobrir muito sobre os anjos estudando a palavra de Deus. Ele dá muitos exemplos de como os anjos do céu se aparecem e o que eles fazem. Agora, eu gostaria de abordar um assunto mais polêmico. Muitas pessoas, inclusive eu, tiveram encontros com anjos que assumiram a aparência de um homem ou de uma mulher. Eu gostaria de esclarecer esse assunto, em vez de simplesmente evitar o tópico. A Bíblia é muito clara ao dizer que os anjos não são homens nem mulheres. Além disso, a palavra de Deus diz que apenas a humanidade foi feita à imagem de Deus. O primeiro capítulo da Bíblia diz claramente que o homem é feito à imagem de Deus. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Gênesis 1, 26. Em nenhum lugar da palavra de Deus ele diz que fez os anjos à sua imagem. Apenas a humanidade, embora livros inteiros de teologia tenham sido escritos sobre o assunto do que significa ser feito à imagem de Deus, a maioria dos especialistas bíblicos concorda que apenas os humanos e não os anjos são feitos à sua imagem. Por exemplo, semelhança, identidade, características e etc. Eu acredito que a aparência dos anjos é mais metafórica do que literal. Não acho que a aparência seja necessariamente uma questão de gênero, mas sim o que essas características representam. Em outras palavras, um anjo de aparência masculina representa um aspecto mais masculino de Deus. Você verá isso com anjos guerreiros. Como falei antes, como eu vi esses anjos, eles tendem a ser enormes, musculosos e cheios de poder. Na maioria das vezes, eles têm a aparência de homens de aparência forte. Por outro lado, também tive visitas de anjos que assumiram feições mais femininas. Anjos de aparência feminina focalizam a sabedoria de Deus ou revelação. A razão pela qual acredito que isso seja verdade é porque o livro de Provérbios fala sobre a sabedoria como ela. Veja Provérbios 1:20. Eu acredito que quando um anjo aparece para alguém na forma feminina, é um sinal metafórico de que um anjo está liberando a sabedoria de Deus para a pessoa que está tendo o encontro. Frequentemente, uma visitação angelical não tem a ver com a aparência do anjo, mas com a mensagem do Pai que ele me traz. Às vezes, terei encontros com anjos que têm objetos nas mãos.
ou eles podem estar usando uma vestimenta ou adorno interessante. Preste atenção às pequenas coisas em um encontro, assim como às grandes. Às vezes, as visitas que temos são mais metafóricas do que imaginamos. Você precisará orar sobre o significado da visitação para obter um entendimento completo. Por exemplo, eu estava participando de uma reunião em que o orador pediu às pessoas para que fechassem os olhos e orasse porque o Espírito Santo queria revelar algumas nações pelas quais eles foram chamados para orar naquela noite. Fechei meus olhos e vi um anjo parado na minha frente e parecia asiático. Ele usava uma vestimenta tradicional, que notei que tinha a bandeira coreana nela. O anjo me apresentou com uma grande espada, que tinha uma escritura escrita nela. Hebreus 4:12. Então, tão rápido quanto a visitação aconteceu, o anjo desapareceu. Este encontro foi mais metafórico do que tradicional. Tradicionalmente, você lê sobre anjos falando com as pessoas e dando-lhes uma mensagem. Nesse encontro, o anjo não me disse nada. Ele simplesmente apareceu com um homem asiático e me entregou uma espada com Hebreus 4:12 escrito nela. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e poderosa e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, perfurando até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medula, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu sabia que esse encontro era, na verdade, Deus me comissionando para levar a palavra profética do Senhor para a nação da Coreia. Depois percebi que precisava focar mais atenção na nação da Coreia em oração, bem como em minha programação de ministério. Eu já havia ministrado na Coreia várias vezes e sabia que Deus abriria mais portas em um futuro próximo. Mas que maneira de me revelar! Às vezes, os anjos falam uma mensagem para você, e outras vezes você terá que prestar atenção à aparência do anjo, o que está vestindo ou o que está fazendo. Às vezes, vejo anjos realizando certas ações, como dançar ou louvar a Deus. Quando os vejo dançando, sei que é um bom momento para levar a reunião ao louvor e à adoração. Quando vejo os anjos atrás de alguém ou apontando para a pessoa, sei que Deus está destacando uma pessoa para profetizar ou orar por ela. Lembre-se de que os anjos do céu são enviados para nos ajudar no ministério e no que somos chamados a fazer. Ver Hebreus 1:14. Após cada visita, devemos ir ao Espírito Santo em oração e perguntar a Deus o que significa o encontro. Se o fizermos, Ele é fiel em nos dar compreensão das visitas que temos. Se você não descobrir isso sozinho em oração, pergunte a um amigo que também seja profético, pastor ou líder. Na multidão de muitos conselheiros há sabedoria. Ver Provérbios 11:14 e 15:22. Subtítulo: O fruto de um encontro com Deus. Uma vez que você tenha discernido a razão pela qual um anjo visitou e o significado de que foi transmitido por meio daquele encontro, algum avanço deve ocorrer em sua vida ou ministério. Se você realmente experimentou um encontro face a face com Deus por meio de uma visita, visão ou sonho angelical, isso deve produzir o fruto de um encontro genuíno com Deus. Muito frequentemente as pessoas afirmam ter encontros com Deus, mas se recusam a viver um estilo de vida separado do espírito desta época. Uma visitação genuína aumenta a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Tornamo-nos mais voltados para o céu e focados se tivermos um encontro verdadeiro.
Isso não quer dizer que não teremos encontros estranhos e diferentes com Deus. A Bíblia está cheia de encontros estranhos e diferentes. Veja Ezequiel, por exemplo. Em Ezequiel 3, Deus apareceu ao profeta com um rolo e disse a Ezequiel para comê-lo. E ele o fez. E é doce como mel em sua boca e amargo em seu estômago. Esse é um encontro estranho. Nenhum de nós, se escrevêssemos o roteiro da Bíblia, teríamos pensado em fazer alguém comer um grande pedaço de papel, significando a comissão de um ofício profético. Mas foi isso que Deus fez. Deus frequentemente ofenderá seu pensamento natural para revelar seu coração. Se a visitação se alinha com a natureza e o caráter de Deus e produz esse caráter em você, é provável que seja um encontro autêntico. A melhor coisa que você pode fazer depois de um encontro com a vinda do reino de Deus é anotá-lo e, em seguida, voltar a Deus em oração e fazer-lhe perguntas específicas. Passe algum tempo cultivando um ouvido atento e sintonizado com a maneira como ele fala com você, pessoalmente. Da mesma forma, busque sabedoria em sua cobertura espiritual e submeta-se aos conselhos deles. Se você quiser saber se uma visitação é de Deus e real, faça essas 3 perguntas. 1. O encontro espiritual produz o fruto do Espírito Santo em minha vida e deixa uma fome genuína por mais dele depois? 2. O encontro leva a mim ou outras pessoas muito mais perto de Deus? 3. O encontro se alinha com a palavra de Deus e produz uma mudança em minha vida de acordo com a revelação que recebo? Acredito que se perguntarmos essas 3 coisas, saberemos rapidamente se uma visitação que fizermos é genuína ou não. Além disso, outro fruto de um encontro com Deus é que isso irá liberar um senso do chamado ou destino de Deus para o crente. Da mesma forma, o encontro às vezes abrirá o favor de Deus na vida de uma pessoa para assumir seu destino e sua vocação. Maria Woodworth Etter. Muitas pessoas ao longo do tempo e da história tiveram visitas angelicais significativas que lhes revelaram seus chamados e lhes deram uma visão de suas vidas e destino. Após essas visitas angelicais, essas pessoas receberam a fé para ir para o aparentemente impossível, e o futuro de suas experiências permanece até hoje. A ministra e profeta do século XIX, Maria Woodworth Etter, é um grande exemplo de alguém que agiu poderosamente em milagres e visitas angelicais. Sua primeira visita de Deus realmente significativa aconteceu bem antes de ela entrar no ministério. Uma noite, quando Maria estava orando a Deus, os anjos do céu entraram em seu quarto. Os anjos a levaram em uma visão para o oeste, sobre pradarias, lagos, florestas e rios, e então para um longo e amplo campo de grãos dourados ondulantes. À medida que a visão se desdobrava, ela começou a pregar, observando enquanto os grãos começavam a cair como feixes. Antes deste encontro, Maria era uma dona de casa, mãe e esposa. Pouco depois dessa visitação angelical, no entanto, ela foi lançada no ministério de tempo integral e foi chamada de avó do cristianismo pentecostal. Maria Woodworth Etter foi uma pregadora poderosa que viu milhares virem a Cristo, e muitos são curados e libertados em suas reuniões. Maria ministrou no final de 1800 e no início de 1920 e teve um poderoso ministério de sinais, maravilhas e milagres.
Sua visitação angelical deu a Maria a fé para crer em Deus de que ela poderia pregar o evangelho em um mundo masculino, durante uma época em que as pregadoras não eram aceitas na sociedade eclesiástica normal. Uma palavra e oração para você. Senhor, peço-lhe o espírito de sabedoria e revelação em seu conhecimento, e peço que abra os olhos do meu coração e os ilumine com luz reveladora para que eu possa conhecê-lo mais. Abra meus olhos para ver o reino espiritual e dê-me sonhos, visões e encontros angelicais, em nome de Jesus. Amém.